Atos 16, a partir do verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado em todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até aí, queridos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração e nos desafiar a sermos mais parecidos com o Senhor. Quem sabe nos desafiar nessa noite a termos um comprometimento definitivo contigo. Que assim seja, para a glória tua, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paulo está aqui, meus irmãos, no início da sua segunda viagem missionária, como eu fiz referência há pouco, enquanto líamos o texto. Ele está caminhando ali em direção à Ásia Menor, e o seu objetivo nesta viagem, segunda viagem, é fortalecer as igrejas que haviam sido formadas, construídas na sua primeira viagem. Além disso, o seu desejo era pregar o Evangelho a povos que ainda não haviam sido alcançados. E é precisamente no início dessa segunda viagem que ocorre a conversão deste homem, que tem o codinome aqui de carcereiro. Carcereiro. Alguém que cuidava de presos ou prisioneiros. Paulo estava com a ideia fixa de anunciar Jesus na cidade ali de Bitínia, que ficava a alguns quilômetros de onde ele se localizava agora. Entretanto, meus irmãos, o Espírito Santo não lhe permite. Isso está dentro do contexto da passagem que nós lemos aqui. Eu convido você a voltar aí para os versículos 7 e 8 do mesmo capítulo. E ali nós encontramos o seguinte: defrontando Mísia, eles tentaram, eu quero que você grife isso, eles estavam tentando ir para Bitínia. Era o projeto deles, era o plano deles, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Meus irmãos, de início aqui é interessante, importante pontuar que por vezes nós não entendemos a razão pela qual alguns dos nossos projetos, alguns dos nossos planos simplesmente não dão certo. Mas eu quero lembrar a você duas coisas diante desse cenário. Primeira delas, que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive daquilo que parece estranho porque não deu certo. O plano estava certinho, o projeto havia sido definido nos seus detalhes, as coisas haviam sido programadas de tal forma que entendemos que era a vontade do Senhor aquilo, mas não deu certo. Eu quero que você se lembre desse primeiro princípio. Deus tem o controle de tudo, de tudo. Segundo princípio, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive aquilo que não dá certo, mesmo sendo planejado nos mínimos detalhes. Veja que o texto vai nos dizer que numa determinada noite ali em Troade, Paulo tem uma visão na qual ele viu um macedônio em pé. E esse homem dizia o seguinte, na visão que ele tem, esse homem dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. E com isso, Paulo entende ali que Deus estava chamando a ele e os seus para pregar a palavra primeiramente naquele lugar.
O verso 10 nos ajuda a perceber isso. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho ali. Veja, queridos, nossos planos muitas vezes não são os planos de Deus. Não são. Por mais justos, honestos e sinceros que eles sejam, por vezes não são exatamente os planos do Senhor. Eu queria que você se lembrasse de pelo menos 2 versículos que Salomão escreve quando ele constrói o livro de Provérbios. Lá no capítulo 16, versículo 1, Salomão diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quando nós ouvimos a resposta de Deus saída dos lábios de alguém, é preciso entender que aquela resposta sim era do Senhor. O coração do homem, diz Salomão um pouco mais à frente no mesmo capítulo, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Lembre-se que coração muitas vezes é sinônimo, não só disso, mas pode ser sinônimo de vontade. A vontade humana, a vontade vai naquela direção, mas os passos são conduzidos pelo Senhor. Cada passo. Eu quero te lembrar mais um detalhe: eu e você não damos um passo na nossa história de hoje, de amanhã e de todos os dias da nossa vida. Nós não damos um passo sequer, se não for permissão de Deus, não for comoção dele, não for aprovado pelo nosso Deus. Quantas vezes fracassamos em nossos projetos, não somente porque a vontade de Deus não foi consultada, não foi obedecida, ela não foi priorizada. Veja, queridos, chegando ali na Macedônia, Paulo e seus companheiros vão até a cidade de Filipos. E agora nós estamos aí nessa cidade. Uma cidade que é colônia do Império Romano. Uma belíssima cidade, porta de entrada para aqueles que vinham da Ásia para a Europa, tinham que necessariamente passar por ela. Paulo diz o seguinte ali no versículo 12: dali fomos a Filipos, e nessa cidade permanecemos alguns dias. Agora veja, quantos dias? Possivelmente não muitos, poucos dias. Paulo e seus companheiros permanecem ali, de maneira especial Paulo e Silas. E interessante que logo no primeiro sábado deles ali naquela cidade, eles encontram ali um lugar de oração onde algumas mulheres estão reunidas, e dentre elas Lídia. Possivelmente, se não todos que estão aqui vão se lembrar, talvez a maioria vão se lembrar desse episódio. Lídia então ouve o Evangelho e se converte. A palavra de Deus alcança aquele coração. O texto diz, no capítulo 16, entre os versículos 14 e 15, diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração dela. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ela nos fez esse pedido, diz Lucas aqui escrevendo esse texto: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu. Quando você e eu, meus irmãos, eu queria que vocês observassem bem esse detalhe aqui. Quando você e eu nos dispomos a anunciar a Jesus como Salvador, o inferno se levanta. Ouviram isso? O que acontece aqui é que Paulo, Silas e seus companheiros estão em Filipos, começando a pregar o Evangelho, estão nos primeiros dias. E aí uma pessoa se converte. E quando essa pessoa se converte, o sinal amarelo lá no inferno acende. E aí começa a atenção a ser voltada para ali. Porque algo fantástico, algo tremendo começa a ocorrer naquela cidade. O inferno se levanta. Não para fazer aquilo que é bom, evidentemente, mas algo difícil e de maneira progressiva vai
começar a acontecer com Paulo, Silas e aqueles que estão juntos com eles. O texto vai dizer, a partir do versículo 16 ali, que uma mulher possessa de espírito de adivinhação, que morava naquela cidade e que dava, atenção agora, muito lucro para alguns que estão ali, começa a andar todos os dias com Paulo e Silas e começa a dizer algumas coisas extremamente admiráveis a respeito do ministério deles. Aquela mulher diz algo mais ou menos assim no versículo 17: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Anunciam a vocês o caminho da salvação. Agora eu queria que todos vocês olhassem para mim um instante. Veja que aquela mulher que é endemoniada e que está dando lucro para algumas pessoas, ela está falando bem daqueles homens, está dizendo algumas verdades de fato. Eu queria que você ficasse atento a isso, porque o diabo, e eu não sou o primeiro a dizer isso, não serei o último, o diabo muitas vezes, ele não vai aparecer com os 2 chifres e soltando fogos pelas ventas, ou com uma capa vermelha, com cara de diabo. Ele vai aparecer, ele vai surgir na história de pessoas, de famílias, dentro da igreja, em ambientes quaisquer, disfarçado de alguém bom, de alguém bacana, que vai dizer aquilo que vai agradar os ouvidos, que vai fazer aquilo que vai produzir brilho nos olhos das pessoas, que vai atrair. Agora observe, para um pregador, talvez para um cristão novato, inexperiente, essas palavras seriam um afago ao ego, seria um combustível para a soberba espiritual, mas não foi o caso de Paulo, não foi. O demônio daquela mulher, então, é expulso ali por aqueles que estavam pregando o evangelho. E por expulsar o demônio daquela mulher, a perseguição então se levanta contra os missionários. Se levanta. Eu preciso fazer uma pausa aqui, meus irmãos, para fazer um comentário semelhante ao que eu fiz há pouco aqui, antes desse sermão. Nós estamos vivendo aqui no nosso país dias que prometem uma perseguição à igreja por parte de, talvez, líderes de várias áreas desse país. As peças começam a se mover nessa direção. E se você estiver atento, você vai ver que vários pregadores de grande respeito nesse país, pregadores inclusive presbiterianos e de outras igrejas irmãs, que têm voz, não só no meio evangélico, mas fora, estão começando a alertar a respeito disso. O cerco começa a se fechar. Paulo e Silas aqui, o texto diz isso, eles passam a ser perseguidos, porque estão fazendo a vontade do Senhor, estão fazendo a vontade de Deus. Eu quero lembrar a você que, por exemplo, nos domingos de manhã estamos estudando o Sermão do Monte, e há poucos domingos fomos lembrados que são bem-aventurados, são felizes aqueles que são perseguidos por causa de Jesus Cristo, por amor a Jesus. Então eu quero que você volte para casa hoje, guardando bem isso no seu coração. É bem possível que nos próximos dias, próximas semanas, meses, em anos muito próximos aí para frente, eu e você tenhamos grande dificuldade de expor as ideias das Escrituras Sagradas. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente se lembre disso que estamos conversando e disso que temos ouvido aqui. E eu preciso perguntar para você, porque essa é uma pergunta que eu tenho feito para mim mesmo. Estamos preparados para sermos perseguidos, para sofrermos represálias
para tentarem calar o nosso discurso, as nossas ideias. Estamos preparados para isso? Quero que você se lembre que já há cristãos sendo acusados de fundamentalistas, de radicais, de intolerantes. Pastores que têm sido acusados aí de falta de amor. O pastor não ama, porque não tem a teologia inclusiva. Você precisa se lembrar dessa ideia de tudo incluso. É tudo incluso mesmo. Vem todo mundo para o mesmo lugar aqui em ambiente. E Deus ama a todos igualmente, sem qualquer restrição, ainda que o pecado seja por sem preocupação com santidade ou coisa errada. Meus irmãos, fechado esse parênteses, eu preciso que eu e você entendamos de maneira definitiva isso. Essa situação aqui dos apóstolos Paulo e Silas, desses dois homens, tem a ver com uma situação que foi liderada, comandada por aqueles que tinham lucros vindos exatamente dessa moça que era tida como uma feiticeira. Depois de serem acusados, espancados e açoitados, eles foram presos, conforme os versos 19 a 24, especialmente os versículos 23 e 24, que eu releio aqui com você. O texto diz: depois de lhes darem muitos açoites e lançarem esses homens no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, para o mais fundo ali da prisão. Lhes prendeu os pés no tronco. Não faz muito tempo aqui no Brasil havia escravatura. E você e eu conhecemos a história. E lá estavam aqueles homens e aquelas mulheres, gente como eu e você, presos pelas pernas no tronco. Isso nos remete a essa situação de Paulo e Silas. Eles estão presos no tronco, pelas pernas, na parte pior ali do calabouço, da prisão. Cheirava mal, as coisas eram horríveis ali. Agora veja, o fato aqui, meus irmãos, é que nesse cenário todo colocado aqui, havia de fato um propósito maior no sofrimento e prisão daqueles homens. Havia um propósito. Lembre-se, Paulo tinha um outro projeto, um outro plano. Ele queria ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo o impediu e o leva agora ali para Filipos. E aonde que eles estão agora? Na prisão. Haviam sido acusados injustamente, haviam sido espancados, haviam sido açoitados. Veja a situação terrível que eles estão ali. Mas esse era o propósito divino. Eu queria que você guardasse isso também. Satanás, queridos, não tem poder algum, não tem poder para acabar com a vida daqueles que servem a Deus. Satanás, a ele é dada a permissão de ir até certo ponto. Alguém já utilizou essa ilustração, e eu a utilizo aqui mais uma vez. A ilustração é de um cão raivoso, bravo, um cara feio demais, um potencial imenso para destruir a sua vítima, mas que está preso por uma corrente, seguro pelas mãos de Jesus, que não permite que ele vá até onde ele desejava. O limite é dado pelo próprio Deus. Eu quero dizer a você aqui, de maneira definitiva, Satanás pode agir, tem condições para isso, dada por Deus, mas até onde Deus permite, porque os propósitos, os planos e projetos de Deus sempre são uma realidade na vida da igreja, na vida daqueles que servem. Satanás pode tentar, mas ele é limitado. Foi isso que Satanás tentou fazer com Pedro, com Paulo e com Silas. Tentou destruí-los, mas não conseguiu. Mas eu queria que você me acompanhasse ainda no raciocínio, quando nós consideramos aqui o seguinte: Paulo e Silas foram aprisionados com correntes aos pés ali naquele cárcere.
depois de serem espancados, açoitados com varas, presos, inclusive humilhados do ponto de vista social, eles foram jogados ali no interior da prisão. Esses homens, nesse quadro todo, eles tinham toda a condição, toda a possibilidade, talvez a liberdade, inclusive, para desconfiar de Deus, para perder a fé, para olhar para o seu Deus e dizer: Deus, o que é que está acontecendo aqui? Eles tinham toda a possibilidade ali de reclamar da vida. Por quê? Por quê? Porque parecia que tudo estava dando errado. Nada fazia parte do plano inicial, possivelmente, deles. Mas ao invés de reclamar da vida, ao invés de perder a fé, o texto vai dizer que eles passam a honrar a Deus através de músicas, de louvores, demonstrando, queridos, que eles podiam até serem maltratados e aprisionados, mostrando que o corpo deles podiam ser presos, que eles podiam estar com os corpos aprisionados, mas que as almas deles estavam firmes e, sobretudo, livres para adorar o Senhor. O texto de Atos, capítulo 16, versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão apenas escutavam. Olhem para mim, eles estavam presos nos seus corpos, mas as suas almas estavam livres. As suas almas estavam livres. Paulo escreve certa vez: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Paulo continua: levamos sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ele diz isso lá para a igreja de Corinto. Esses homens estavam presos no corpo, mas a alma deles estava livre. O contrário daquilo que a gente vê a seguir, o texto diz que enquanto Paulo e Silas estavam cantando, os demais companheiros ali de prisão apenas escutavam. Certamente, imagino eu aqui um clima, uma nuvem de temor surge ali naquele ambiente, porque o cenário era absolutamente estranho. Como que esses homens, vivendo em termos de dor e de sofrimento, de humilhação, podem se alegrar, podem ter sorrisos nos lábios e podem ter paz em seus corações? Como que isso pode acontecer? Não havia apenas um clima de desconfiança, de não compreensão do que estava ocorrendo, mas mais do que isso, a ideia de que alguma coisa poderosa estava acontecendo ali. Eles estavam cantando músicas que exalavam a confiança em alguém de tal forma que eles não tinham medo do que estava por vir, eles não tinham medo de morrer. É isso que eles estavam demonstrando. Isso, queridos, para os inimigos dá medo. Quando você vê alguém diante de si que é o seu inimigo e você vê que esse é muito forte, isso dá medo. Isso dá medo. Lembram-se lá no Velho Testamento? Tantas vezes batalhas de Israel contra inimigos. Deus dizia para o povo: cantem, cantem, vasos quebrados, o som que vem do Senhor, o som que vem do céu. Simplesmente isso fazia com que povos fugissem, nações inteiras partissem na direção contrária, porque eles tinham medo daquilo que Deus poderia fazer através daquelas nações. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O carcereiro, provavelmente, junto com os companheiros ali, não estava entendendo o que aqueles presos estavam fazendo, como eles se comportavam. Porém, os louvores cantados ali possivelmente começaram a entrar no ouvido, no coração daquele homem, de tal forma que uma paz estranha adentra o seu coração e ele dorme. O versículo 27 diz que o carcereiro
desperta do sono. Isso faz com que a gente conclua que ele dorme, e que em momento ele dorme, enquanto aqueles homens cantavam. Lembra assim que eles estavam cantando por volta da meia-noite, e eles não cantaram uma música, duas músicas, eles estavam cantando. Enquanto cantam, o carcereiro dorme. O carcereiro tem sono. Mas de repente, um terremoto sacode os alicerces daquele local. A consequência imediata é que todas as portas, o texto diz lá no versículo 26, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Nós temos um fato aqui, meus irmãos, e eu quero transpor essa expressão terremoto para os nossos dias, considerando a realidade histórica de cada um de nós aqui, ou a realidade histórica de pessoas que nós conhecemos. Muita gente hoje, diante de terremotos que a vida traz, passam a fazer alguns questionamentos difíceis de resposta. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui exatamente nesse ambiente, aqui um velório, onde algumas pessoas que estavam aqui puderam ouvir a ideia de que é necessário estar preparado para esse momento. Alguém entrou em contato comigo hoje à tarde dizendo: pastor, aquela criança de poucos meses que eu fiz referência ao Senhor, dizendo para mim pelo celular, ela faleceu. Sabe o que aconteceu? Foi uma criança que estava em cima da cama, a mãe trocando, já começando a engatinhar, ela rolou, caiu da cama, e essa queda levou essa criança. Ficou alguns dias internada. Mas hoje, isso é uma das coisas que mais machucam o nosso coração, quando a gente conhece histórias. Quem estava sendo velado ontem aqui tinha 90 anos de idade. Nós olhamos para um outro extremo, uma criança de meses também. E quando se está diante de um cenário como esse, de um terremoto que a vida traz, perguntas do tipo: o que acontece depois da morte? Será que Deus existe mesmo? Uma terceira pergunta: será que céu e inferno é uma realidade? Se Deus existe, se céu existe, o que é preciso fazer para ir para lá? Eu penso que dúvidas como essas, meus irmãos, faziam parte da mente e do coração daquele homem que, pasme, ele era livre no seu corpo, mas preso na sua alma. Exatamente o oposto de Paulo e Silas. Estavam ali presos, mas com a alma livre. Este homem aqui está livre, como tanta gente andando nas nossas ruas, nos corredores das nossas casas. Estão supostamente livres, mas o seu coração e a sua alma está presa, escuro, nas trevas, perdidos e sem respostas. Impactado ali pelo testemunho de Paulo e Silas, então ele faz exatamente essa pergunta: Senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta foi extremamente objetiva: creia no Senhor Jesus, ser salvo, você e toda a sua casa, você e a sua família. Eu queria que você ouvisse isso com muito carinho agora. Ouça, por favor. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração você crer que Deus te ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqueles homens, ou melhor dizendo, aquele homem se converteu de maneira verdadeira. Foi uma conversão real. Mas a gente podia perguntar quais são as evidências dessa conversão. Os versos 32 a 34 respondem isso. O texto diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões das ações. A seguir foi ele batizado, todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, expôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha para mim, eu já estou terminando. Quais são as evidências
4 evidências estão aqui. Primeira delas, ele leva Paulo e Silas para pregar para a sua própria família. Ele tinha uma preocupação de imediato, na hora. Ele queria ver pessoas que estavam debaixo do mesmo teto, gente próxima dele. Ele queria ver pessoas vivendo a mesma experiência que ele. Isso é uma evidência de conversão. Segunda evidência, ele passa a servir. O texto vai dizer que ele começou a tratar das feridas, fruto dos açoites que os apóstolos tinham sofrido, que aqueles homens tinham sofrido. Ele está servindo os seus irmãos em Cristo. Terceira evidência, ele passa a obedecer, a ser obediente a Deus. O texto diz que ele foi batizado, ele e toda a sua família. Até porque, lembre-se, isso é uma ordem bíblica. Pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é essa ordem dada à igreja, dada a você e a mim? Ele tem preocupação com a sua família, com os seus que estão em volta. Ele passa a servir, ele passa a obedecer, ele passa a ser alguém que tem prazer imenso de hospedar, de ter gente que pensa como ele, gente da mesma fé junto com ele. Ele passa a brigar os servos de Deus, a servir a eles, e serve a eles com um banquete, com comida gostosa, manifestando ali uma grande alegria. Eu quero terminar esse breve sermão aqui, dizendo o seguinte: há muita gente que ainda hoje anda por aí livre do ponto de vista físico, mas, como eu disse há pouco, está com a alma ainda presa, encarcerada. Eu queria que você agora prestasse muita atenção em duas coisas que eu quero dizer. Primeira delas, se você olha para si mesmo, quem sabe você olha para um espelho e, olhando dessa perspectiva, você tem a absoluta convicção do seu coração já transformado e mudado. O que você precisa fazer é aquilo que Paulo e Silas fizeram: pregar esse Evangelho. Eles pregaram para Lídia e ela se converte. Eles passam a pregar em Filipos e um grupo de pessoas passa a persegui-los, mas eles não desistem. Eles são açoitados, eles são humilhados, eles são presos, mas eles não desistem. E eles continuam a pregar o Evangelho, mesmo na situação pior da vida deles. No fundo do poço, eles estão pregando o Evangelho. E aí o carcereiro se converte. Você tem absoluta convicção no seu coração da transformação que o sangue de Jesus já realizou em você. Você precisa fazer o mesmo que Paulo e Silas fizeram. Mas olha para mim. Se você ainda não tem essa convicção, se você ainda anda livre por aí, mas algumas coisas prendem você, algumas coisas seguram você e você tem consciência disso, eu quero convidar você a fazer a mesma coisa que aquele carcereiro fez. Os versos 31 a 33 diz o seguinte: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo diante do quadro, do cenário que ele tem ali. Ele se prostra diante de Paulo e Silas. E o texto diz: depois, trazendo-os para fora, aquele carcereiro disse: senhores, o que é que eu devo fazer para que eu seja salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Talvez Deus esteja fazendo esse convite para você. Esqueça de mim, esqueça da minha voz. Ouça a voz de Deus na sua voz. Você quer estar comigo no céu por toda a eternidade? Ter parte do céu aqui. Talvez Deus esteja considerando isso para você agora. Senhor Jesus mexendo aí com você. Talvez fazendo aquilo que dentro de um determinado
determinado contexto ali em Apocalipse é dito lá. Jesus batendo aí no seu coração. Eu quero sugerir a você que você isso. Não resista. Tire toda a resistência. Receba Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Até porque Ele é o único que pode te dar paz em meio às piores situações que você já viveu, esteja vivendo ou venha viver. Paulo e Silas, açoitados, prisioneiros, humilhados, tinham paz. É essa paz que você pode ter. Talvez você nunca tenha tido na sua vida até hoje. Nunca, nunca, nunca. Você nunca experimentou algo como o Senhor Jesus está te oferecendo.